E aí, beleza? Green Hill é o local que Sonic adora proteger com seus amigos contra o Dr. Eggman, o malvado. E dessa vez ele estava tentando roubar um artefato, o Prisma do Paradoxo. Só que com a ajuda dos seus amigos Tails, Knuckles, Rouge e Amy Rose, enfrentaram os diversos Badniks do Dr. Eggman e iriam mais uma vez expulsá-lo de Green Hill. Porém, quando o Eggman tentou tirar a Pedra do Paradoxo, Sonic foi a toda velocidade para cima dela. Houve uma baita explosão e gerou um tipo de portal onde Sonic passou pelos seus amigos e os depoimentos de Eggman, dizendo que iria dominar o mundo sem um ouriço te atrapalhando. Era tipo um pesadelo e Sonic acordou em uma cidade cinza, cheia de tecnologia com uma luz radiante e estranha em seus sapatos. Essa cidade se chamava Nova York e os seus amigos, como Big e Frog, não o reconheceram. Só que parece que abraços eram proibidos e alguns robôs do Conselho do Caos apareceram e iria prendê-lo. Mas uma coisa que Sonic sabe fazer é fugir, né? Mesmo sem os seus anéis, e assim com sua super velocidade conseguiu destruir todos os robôs. Mas percebeu que não era uma cidade nova, e sim Green Hill, só que totalmente modificada. O que aconteceu? Sei lá! Só que bem antes dessa explosão acontecer, houve uma batalha entre Sonic e Eggman. Mas segundo Tails, estava muito estranho, como se Eggman quisesse perder, sabe? E até tentou avisar Sonic que era uma armadilha, mas ele não ouviu. Usou sua energia para derrubar o robô, causando outra baita explosão. Mas na verdade o Dr. Eggman nem estava na cabine, era tudo um plano para que ele pudesse rachar a caverna e poupar meses de escavação para achar o Prisma do Paradoxo. Mais tarde, Sonic achou o dispositivo que causou a explosão, mostrando a Tails, e foi Rouge que explicou que talvez ele fez isso pelo Prisma do Paradoxo, um artefato de grande poder e talvez estaria escondido naquela montanha. Com certeza era isso sim, pois Eggman o encontrou, e era uma história que Sonic lembrou, então ele não saiu de Green Hills, apenas estava com outro nome e totalmente modificado. Mas nessa tentativa de achar o Eggman, ele foi observado pelas câmeras e um dos robôs dançarinos, bem esquisito por sinal, atacou Sonic. E adivinhe só, depois que o ouriço usou suas habilidades, descobriu que dentro tinha o Eggman, só que era um bebê. Porém, aqui nesse multiverso, Rouge e Knuckles não sabiam quem era esse ouriço azul e queriam já investigá-lo. Mas Sonic encontrou Tails no metrô e o seguiu. E como sabia a senha do seu melhor amigo, entrou no seu covil. Só que o Tails nesse mundo aqui parecia um anime conhecido, pois a raposa tinha 9 caudas robóticas ainda e já queria atacar o Sonic, já achando que era algum espião. Porém, essa luta se estendeu até o metrô de trem e Sonic acabou salvando o Tails, que aqui tinha outro nome, se chamava Nine, e contou a história de como se conheceram quando dois valentões implicaram com ele por ter uma cauda a mais. Foi Sonic que apareceu e fizeram eles parar. Mas a história de Nine era diferente. Ninguém apareceu e por anos esses valentões fizeram bullying com ele. Só que usou seu cérebro para revidar, se tornando extremamente inteligente e uma raposa de 9 caudas robóticas. Agora cuido de mim e não preciso de ninguém. Ninguém tem amigos aqui. Entendeu? Nisso, Sonic percebeu que tinha alguma coisa errada, pois ele não fazia parte da história dessa cidade, mas contou que eram grandes amigos e lutavam juntos para salvar Green Hill do malvado Eggman. Ok, Nine ficou bastante curioso sobre o ouriço azul cheio de energia extra e o levou para o seu laboratório criando um controlador. Fez Sonic dar um up no visual com sapatos e luvas novas e agora conseguia controlar sua energia. Mas quando tentou testar suas botas novas, foram pegos pelo bebê robô e ficaram presos na fortaleza do Eggman. Lá conheceu a versão de Amy Rose, a Ferrugem, que se tornou literalmente um ciborgue, e ela mostrou ao Sonic o Conselho do Caos, composto pelo Dr. Feito, o Dr. Profundo, o Dr. Não, o Dr. Balbucio e por fim, não menos importante, ele, só que em versão mais nova, o Dr. Eggman, o chefe do Conselho do Caos, que Sonic achou que parecia mais a família Addams. E eu vou falar, viu, vendo esse conselho em um mundo novo, que vontade que deu de jogar o Sonic clássico dos anos 90 só pra derrotar os vilões. É verdade! Só que acreditem, todos esses Eggmans aí não sabiam quem era esse ouriço azul. Não faziam ideia de onde ele tinha vindo e por que esse tal Sonic conhecia o Dr. Eggman. Então iriam fazer um teste pra ver o quanto esse Sonic era poderoso. E bom, como uma fase de um game, Sonic passou por eles com muita facilidade, onde perceberam que ele realmente era poderoso e não tinha usado nem 10% da sua capacidade. Mas daí, quando ele precisou usar a energia para destruir as bombas, perceberam que ele tinha uma energia capaz de sustentar toda a cidade de Nova York. Só que usando toda essa energia começou a alucinar. Ouviu as vozes do Shadow e lembrou que estava em Green Hills com seus amigos armando algum plano contra o Dr. Eggman.
Só que distraído como era, Sonic foi correr para pegar alguns anéis. E nessa aí deu de cara com seu maior rival, o ouriço Shadow. Uai! O Shadow é a versão anti-herói do Sonic, né? É tão rápido quanto, ou até mais, pode se teletransportar. A diferença é que não é muito simpático. Porém, ele viu o paradoxo temporal que Sonic entrou, e depois daquela explosão que ele causou com o Dr. Eggman, queria saber o que ele estava aprontando. Que, em resumo, começaram a lutar para mostrar quem era mais rápido e poderoso. E isso também era uma das lembranças de Sonic, porque depois do soco que ele levou do Shadow, não lembrava de mais nada. Já em Nova York, a dúvida sobre o Ouriço Azul continuava, e Rouge rebelde e Knuckles renegado faziam parte dos rebeldes contra o Conselho do Caos. E quando ouviram a gravação de Sonic dizendo como era o mundo deles antes de Nova York, ficaram impressionados, já que o céu azul, as palmeiras e as florestas foram destruídos pelo Conselho do Caos, e então os rebeldes viram em Sonic uma esperança novamente. Ele é forte, rápido e sabe que nós podemos melhorar o mundo. Legal! Então agora os rebeldes precisavam entrar no Conselho do Caos para salvar o ouriço, mas nesse momento aconteceu a explosão de energia de Sonic e toda a cidade ficou sem energia. Pelo menos por um breve período de tempo, suficiente para os rebeldes invadirem o Conselho do Caos e a população começar a ficar com dúvidas sobre eles, já que todos viviam em uma ditadura. Mas a dúvida agora, depois que tudo voltou ao normal, era como esse ouriço se tornou tão poderoso. Bom, essa é uma dúvida que ninguém sabe na verdade, mas o Dr. Eggman viu nele a oportunidade de destruírem a resistência com todo esse poder. E o seu plano já era extrair tudo de Sonic, e nem ele tentando distrair funcionou. Por sorte, Rogue Rebelde apareceu e não deixou. Começou uma batalha no QG, e Knuckles também estava lutando contra os Egg Forces. Nine soltou Sonic, meio tonto ainda, para lutar, mas em resumo, Nine tentava hackear N Ferrugem, mas teria que ser rápido, pois ela já estava quase acabando com Sonic. Pequeno ouriço, é o seu fim. A sorte que deu certo e agora Nine estava no controle de Ferrugem e poderia usar agora ela contra a legião de Egg Forces. Já o Conselho do Caos fez o que fazem de melhor, correram, né? E parece que Sonic tem o dom de reunir seus amigos, mesmo estando em outra dimensão. Mas fazendo parte da nova resistência, enfrentaria agora o primeiro vilão, o Dr. Profundo. Só que Nine sabia que a única forma de acabar com o Conselho era destruindo o cristal do prisma do paradoxo. E Sonic agora lembrou do cristal e era através dele que consertariam o mundo. Mas antes, aquela boa e velha batalha contra Egg Forces e um chefe, o Dr. Eggman Profundo. Eu sou o lendário Doutor Profundo. Porcaria! Mas esse chefe aí era mais estiloso do que poderoso de verdade. Nossos amigos estavam levando a melhor. Porém, o Dr. Eggman aumentou a força dos Egg Forces, fazendo eles quase perderem a luta. Mas nessa dimensão, eles ainda não conhecem o Spin Dash, uma habilidade poderosa de Sonic, que acabava com todos num piscar de olhos. E com a ajuda dos seus amigos, de novo, fizeram uma montanha de robôs destruídos. Agora, através dos sapatos do Sonic, sabiam onde tinham que ir no núcleo. Mas ainda tinha o Profundo na cola. Só que de novo, eles não botavam fé no Ouriço Azul. E mais uma vez, ele teve que mostrar que era capaz. Realmente, a super velocidade de Sonic não tem limites. E com seu Spin Dash, jogou até o Dr. Profundo e os Egg Forces fora da fortaleza. É ele! É o Ouriço Azul! É impressionante. Bom, agora ainda tinha aquele bebê pra enfrentar, enquanto Nine abriu o núcleo da base. E eu não sei porque o Sonic ainda enrola tanto, se ele pode acabar com todos com muita facilidade. O problema agora era outro. Ao voltar pro núcleo, Rouge e Knuckles foram pegos pelo Dr. Eggman, o verdadeiro, e ele tinha que decidir salvar ou destruir o prisma. Mas ao ver o cristal, percebeu que tinha sido ele o culpado por criar aquele mundo, fora que aquele fragmento era apenas uma parte de todo o prisma verdadeiro. Só que Nine viu a preocupação de Sonic e disse que o ajudaria a consertar se fosse o caso. Mas quando Sonic tocou no prisma, foi sugado por ele, desaparecendo de Nova York. Sonic, cadê você? Não sei. Tá, mas o que isso provocou? Pois bem, abriu um portal e ele caiu em um mundo diferente. O visual das luvas e botas mudaram de novo e avistou algum de seus amigos, Rouge, Knuckles e o Big, e tentando interagir, eles começaram a atacar, pois também não reconheciam Sonic. Eles eram tipo os primitivos em Green Hills, e segundo eles, um monstro habitava aquelas terras, devorava tudo que tinha para comer e por isso estavam famintos. Tails dessa realidade
realidade aí nem sabia muito falar, então Sonic tentou explicar sobre o prisma e Rose disse que sabia onde estava. Só que para ela levá-lo até lá, ele tinha que ajudar a distrair um monstro para que eles pudessem pegar suprimentos. Já que estavam famintos, não podiam esperar mais. Só que ao descerem na mata, realmente Green Hills estava tomada por plantas e uma vegetação gigantesca. Mas como era a função de Sonic atrair o tal monstro, descobriu que na verdade não se passava de um flick gigante. E em Green Hills original tinha um que era companheiro de sua melhor amiga. Ficou bastante animado depois que acabou com uma ave, só que essa ave gigante não era o verdadeiro monstro. A justiceira aí era a Amy com seu pássaro gigante e pelo que parece defendia a floresta. Sonic tentava conversar e explicar que eram amigos e até se gostavam, mas ela não deu muito papo pra ele. Pra ela, ele era igual os saqueadores que destruíram a floresta. Então Sonic pegou o martelo de Annie e como seus sapatos estavam brilhando, já sabia que por perto o fragmento estava. Então tentou fazer um acordo com ela. Se ajudasse ele a encontrar o fragmento, ele voltaria para casa e sairia da sua floresta. Mas os outros já achavam que Sonic era um traidor. Só que Sonic estava tentando convencer Annie que todos os outros mereciam viver e se alimentar na floresta. E talvez não eram saqueadores, eram apenas uma gente divertida com fome. Mas estava difícil ela ouvir alguma coisa, até chegarem à grande palmeira e enterrada nela estava o fragmento. Só que Amy atacou Sonic. Não iria deixá-lo levar o fragmento e se ele quisesse de volta, teria que lutar com ela. Ela vai cantar. Só que Amy agora estava poderosa. Além da força, tinha um poder de crescer as plantas. E para ela seria uma vantagem contra os saqueadores, pois iria fechar a floresta de plantas para eles nunca mais entrarem. E Sonic também era uma ameaça, já que ele queria o seu fragmento poderoso. E bom, pro Ouriço Azul tinha um baita desafio, pois ela não estava para brincadeira. E esse martelo com fragmento realmente era muito poderoso. E olha, se esse episódio fosse uma fase de um jogo do Sonic, com certeza seria uma daquelas que você precisaria fazer várias vezes para passar. E Sonic foi parar com seus amigos primitivos depois da surra. E aí Rose contou que houve. Na verdade, eles viviam em paz, mas um dia ela surtou por eles estarem desperdiçando as frutas. E desde então, tem caçado eles como se fossem saqueadores. E desde aquele dia fatídico, tem vivido em constante guerra. E eles, acima da superfície, estavam sempre famintos. Mas Sonic tinha um plano de tentar conversar com ela no seu território. E talvez chegar a um acordo. Mas o único acordo que Annie queria era martelar os saqueadores. Caraca. Não tinha jeito agora. Para tentar mudar a cabeça dela, Sonic teria que ir até a Grande Verde, a árvore onde estava o fragmento, provocando ela para atacar o martelo. E foi assim que abriu uma luz sobre Green Hills. E aí caiu a ficha de Annie, que sem a luz do sol, as plantas não iriam sobreviver e ela estava, na verdade, matando toda a floresta. Então Annie contou a sua versão dos fatos, que eles eram amigos sim, mas além dos desperdícios, estavam destruindo a mata de verdade. E foi por isso que ela se tornou um monstro e nunca mais poderia voltar. Só que isso serviu como terapia, todos entenderam seus erros e voltaram a ser amigos. E dessa forma, Sonic também conseguiu enxergar seus velhos amigos da mesma forma. Só que ele precisava encontrar o fragmento, descobrindo que Shadow estava perdido no multiverso. E mais uma vez entrou dentro do fragmento e saiu em Nova York. Mas parece que as coisas tinham mudado um pouco, pois uma rebelião civil estava acontecendo. Por um futuro melhor! Quem está comigo? Ah, não. Que loucura. Aqui, nada de novo. O lance que Ferrugem voltou a ser o robô do Conselho do Caos, avisando aos Eggmans que Sonic estava de volta, descobrindo que existiam outros fragmentos poderosos. Isso poderia ser muito útil para o Conselho do Caos. Só que os rebeldes não estavam contentes com o Nine. Segundo eles, era um traidor. Tinha roubado o fragmento depois que Sonic desapareceu, e ele viu os rebeldes em perigo e não os ajudou. Só escaparam graças a Knuckles com seu ataque de fúria, e assim a notícia se espalhou em Nova York. Estavam agora em guerra civil, e Rose explicou, mostrou a palmeira, a única que ela conseguiu salvar, e era por esse motivo que estavam lutando. E Sonic percebeu que essa palmeira era o símbolo que reunia seus amigos. Foi a última visão que teve em Green Hills, e Sonic agora sabia pelo que lutar de verdade. Aí a bala, quer dizer, os lasers comeram solto nessa luta pela sobrevivência, e também por causa do tal fragmento
fragmento. Mas do nada um portal se abriu e dele Nine com sua nave conseguiu pegar Sonic e agora era capaz de abrir portais e viajar pelo mesmo caminho que Sonic fazia. Isso só era capaz porque Nine hackeou o fragmento, sendo capaz agora de viajar também pelos outros mundos, onde chamou esse mundo de Fragverso e foram para um planeta chamado Sinistro. E lá eles poderiam criar um mundo novo com segurança do jeito que eles sempre sonharam. Mas Sonic, mesmo sabendo que Nine odiava aquele lugar, ele precisava voltar para Nova York e salvar os rebeldes do Conselho do Caos, chegando do céu bem em cima do Dr. Eggman. E em resumo, mesmo lutando com os rebeldes, de novo foram capturados. Só que Eggman só queria saber onde estavam os outros fragmentos e também os outros mundos. Mas Nine mudou de ideia, veio de um portal e estava disposto a ajudar, para depois viver tranquilo sozinho em um mundo novo. O problema maior era a nave gigantesca do Dr. Eggman, que conseguiu capturar Nine, mas pela sua cara estava planejando algo. Já o Shadow agora finalmente explicaram um pouco o que aconteceu com ele. Entrou com seu diamante dentro da explosão, tendo consciência do que estava acontecendo. Então em Nova York, Shadow falou com Sonic enquanto corria, e isso fez ele abrir um novo portal e cair em um novo mundo, com um novo visual, mas apenas uma ilha. E nesse mundo aí, seus amigos agora eram piratas e mais uma vez também queriam pegá-lo. E perceberam que o Ouriço Azul não era um pirata, nem da antiga tripulação, e como era veloz, iriam usá-lo no navio, principalmente como remador. E nisso, Sonic foi rápido. Ao chegar ao navio, descobriu que o capitão era o Knuckles o Terrível. Lembrando que ele já foi vilão em algum jogo dele, já achando que Knuckles e toda a sua tripulação estavam querendo acabar com ele. Mas na verdade, tudo aquilo não se passava de uma festa. Isso é uma festa de verdade? Claro que é! Legal! O capitão realmente gostava de uma festa, assim como sua equipe. E depois de explicar de onde veio, a festa rolou solta por toda a noite, com direito a muita dança e cachorro quente, que aqueles chamam de cachorro marítimo. E de manhã, Sonic ficou impressionado ver que Green Hills estava debaixo d'água. Mas isso não era uma preocupação para o capitão, ele só queria festar e nada mais. Claro que Sonic gostava de festar e relaxar, mas todos os dias não dava, né? Ele precisava achar o fragmento, voltar e salvar seus amigos. Então Rouge e Amy explicaram que existia algo assim no local do incidente, conhecido como Farol do Diabo. Mas o capitão já interrompeu, não queria saber disso, pois só trazia lembranças ruins. Só que esses piratas aí tinham inimigos, a antiga tripulação, que sempre atacavam eles para roubarem seus cachorros marítimos, e a única coisa que faziam era se esconder. Mas dessa vez tinha o Sonic, que lutou e deu coragem para os outros lutarem também. E Sonic descobriu sua nova habilidade com seus sapatos novos, que poderiam flutuar sobre as águas. Então, depois de expulsarem a antiga tripulação, fizeram Sonic de capitão pela coragem e merecimento. E aí contaram sobre o tal fragmento e o Farol do Diabo, que muitos anos atrás o capitão Knuckles o Terrível navegava sobre aquelas águas e dominava tudo. Só faltava um lugar, o Farol do Diabo. E com o mapa ele sabia da localização, mas o local era muito perigoso. E todos da tripulação achou que ele estava maluco e realmente estava obcecado pelo tesouro. E essa irresponsabilidade fez ele afundar o navio com o mapa junto. E toda a sua tripulação o abandonou. E nisso jurou nunca mais voltar naquele lugar. Só que dessa vez não precisavam de mapa, né? Pois as botas de Sonic era a bússola para achar mais um fragmento. Só que não seria fácil, pois Ferrugem de Nova York atravessou o multiverso e chegou com os Badniks a esse mundo. E o desafio de Sonic agora como capitão era enfrentar Ferrugem. Ai, fala sério! Nova York, Nine foi obrigado a ajudar os Eggmans, e por isso Sonic estava sendo forçado a se render para a Ferrugem, dizendo que todo o Fragverso agora era propriedade do Conselho do Caos. Mas mesmo assim queriam lutar contra robôs que atiram lasers, e geralmente barcos não têm tanta resistência. E mesmo Sonic se esforçando não teria jeito, seriam afundados por Ferrugem, e depois seguiriam em direção ao Farol do Diabo. Mas assim que ela viu a sua outra versão nesse multiverso, desistiu de destruir o barco e foram embora, deixando eles afundarem sozinhos. E Sonic não era um bom capitão nem quando o navio estava em pé, imagina afundado, né? E o antigo estava desistindo, mas ele propôs a Knuckles, o Terrível, ajudá-lo e daria a ele o tesouro se ele o ajudasse a encontrar seu caminho de casa. E foi assim que Knuckles, o Terrível, voltou ao seu navio,
botou ordem nas coisas por ali e com trabalho em equipe, o barco estava de pé. Seu objetivo agora era o Farol do Diabo, mesmo tendo medo daquele lugar. E os Eggmans iriam passar a ordem para matarem o ouriço. Só que segundo Nine, ele era a chave, e se exterminassem ele, nunca saberiam usar os fragmentos. Já Sonic usou a sua super velocidade para criar um tornado, assim o navio do Capitão Knuckles o Terrível ganhou velocidade. Se arriscando entre as pedras perigosas, passaram pelo navio de ferrugem, mas as velas não aguentaram. Então Sonic teria que mostrar o seu poder dos sapatos especiais para puxar o navio e chegarem primeiro ao Farol do Diabo. E o desafio seria os ataques de laser contra Sonic, mas para contra-atacar, o capitão usou cachorros marítimos contra os robôs, que estava dando mais certo do que balas de canhão. E como os navios ficaram colados, era hora de lutar. A boa e velha luta em equipe, que com a ajuda de Sonic sempre levaram vantagem, mas os Badniks estavam a caminho do fragmento e Sonic precisava fazer alguma coisa. Então lançou Knuckles o Terrível para pegar o fragmento, enquanto tinha uma batalha contra Ferrugem. Mas como eu disse antes, né, Sonic é de longe o personagem mais poderoso por aqui, e com muita facilidade acabou com os Badniks apenas com um ataque. E aí, onde paramos? Capturaram a Ferrugem e Tails ainda colocou ela para dormir. O último desafio agora era Knuckles pegar o fragmento, só que com um soco poderoso não foi difícil, porém os Badniks ainda estavam atacando. Então Sonic, na tentativa de ajudá-lo, usou sua super velocidade, só que mais uma vez tocou no fragmento e foi jogado para o multiverso novamente. Só que agora finalmente encontrou o Shadow, terminando a primeira temporada de Sonic Prime com ele preso no multiverso com seu rival. Ele disse que ficaria preso com ele ali, pois sua casa não existia mais. A sua casa não existe mais, graças a você! Sinceramente, eu nem sei muito o que dizer dessa série. Apesar de ser infantil, com um toque de humor e muita aventura, senti falta de ver o Sonic se esforçar de verdade para fazer alguma coisa. Fora que o seu maior rival mal apareceu na série, não é que é ruim, dá para passar um tempo, só que senti falta de mais empolgação por aqui. Agora é esperar para a segunda temporada, que venham mais episódios maneiros e outros mundos para explorar.